literatura contemporânea em Portugal, modernismo português. José Saramago, ele foi um autor de prosa, poesia e teatro. Ele reinventou a literatura do século XX. Foi um militante político, um dos grandes defensores dos direitos humanos. José Saramago foi um dos grandes autores da literatura portuguesa. Nasceu dia 16 de novembro de 1922, na província do Ribatejo, que fica ao sul de Portugal. Em 1924, mudou-se para Lisboa com seus pais e, por falta de condições financeiras, teve o estudo secundário. Aos 12 anos, ingressou no curso de serralheiro mecânico. Apesar de ser um curso técnico, na grade curricular tinha literatura. E com o contato que teve com o livro didático, descobriu o amor à poesia e ao gosto literário. E a partir daí começou a frequentar assiduamente a Biblioteca Pública de Lisboa. Publicou seu primeiro livro, um romance, Terra do Pecado, em 1947. Trabalhou durante 12 anos em uma editora onde exerceu a função de direção literária e de produção. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova, uma das revistas muito importantes no tempo do neorrealismo, por ela ter divulgado a estética deles em Portugal. Filiou-se ao Partido Comunista Português em 1969 e em 1972 e 1973 fez parte da redação do jornal Diário de Lisboa. José Saramago, ele era ateu. E em 1991, ele passou a ser mal visto aos olhos da igreja, porque ele publicou uma obra chamada O Evangelho segundo Jesus Cristo, e na obra ele humanizava a figura de Jesus, e isso deixou a igreja revoltada. A polêmica foi tão grande que José Saramago se isolou na ilha de Lanzarote, a mais oriental do arquipélago das Canárias, na Espanha. Características literárias do autor. Os livros de Saramago eram permeados de metáforas e alegorias. A denúncia das injustiças sociais é uma das maiores marcas das obras do autor. O estilo composicional da obra de Saramago é único e revolucionou a literatura de seu tempo. Saramago, ele iniciava diálogos sem travessão ou aspas para indicar mudança de turno de fala. Ele também escrevia trechos enormes sem ponto final ou interrogação, e também escrevia capítulos inteiros sem quebra de parágrafos, sem títulos e sem numeração. José Saramago foi um autor de múltiplos gêneros. Escreveu crônicas, poemas, peças de teatro, contos, novelas, romances e também ele manteve um blog. E a forma de prosa foi o que consagrou ele como um dos maiores escritores do século XX. José Saramago recebeu inúmeros prêmios, vou destacar os mais importantes. Em 1995, Saramago recebeu o prêmio Camões pelo livro Ensaio sobre Cegueira. Esse prêmio é um dos mais tradicionais da literatura portuguesa. E a obra recebeu uma versão brasileira para o cinema, feita em 2007 pelo diretor Fernando Meirelles. Em 1998, ele recebeu o Prêmio Nobel da Literatura, o mais famoso Prêmio Internacional da Literatura, pelo conjunto de sua obra. Em 1998, recebeu do então presidente português José Sampaio o grande colar da Ordem de Santiago da Espada. Essa condecoração máxima do país era até então exclusiva para chefe de Estado. Esses prêmios eles trouxeram visibilidade para o autor José Saramago, proporcionando que ele viajasse mundo afora, participando de palestras, conferências e liderando ações de cidadania em prol dos direitos humanos. A morte de José Saramago. Ele sofria de leucemia crônica. Na manhã do dia 18 de junho de 2010, Saramago passou mal logo após o café. Mesmo sendo atendido imediatamente, ele não resistiu e faleceu. A sua morte foi uma grande perda para a literatura contemporânea.